Vocês pediram e aqui está. Hoje eu vou te mostrar todos os kaijus de Pacific Rim, separados por categoria, e sim cara, dos filmes, da série e das HQs. Fala meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo tranquilo? Quando a gente fala sobre os kaijus, os filmes mostram apenas uma fração muito pequena do que o Multiverso realmente criou. Ao longo dos anos, os quadrinhos oficiais e a série The Black expandiram esses kaijus, e hoje nós vamos falar de todos eles, dos mais fracos aos mais fortes. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. E para começar, obviamente, falaremos da categoria 1. Esses foram os primeiros invasores, cara. Eles eram menores em tamanho se comparados aos gigantes que viriam depois, mas foram os responsáveis por apresentar o terror que são os kaijus à humanidade. Até porque ninguém sabia como matar esses bichos. O primeiro dessa lista é o Trespasser. Ele foi o kaiju que rasgou a ponte Golden Gate no meio, em 2013. Ele tem uma carapaça de osso puro nas costas e uma cabeça em formato de machado. Ele apanhou de tanques, artilharia costeira e mísseis aéreos por 6 dias seguidos e não sofreu um arranhão que chegasse perto de realmente acabar com ele. A humanidade precisou jogar 3 bombas nucleares na Califórnia só para poder parar o coração de categoria 1. Ali nós entendemos que só bala não resolvia nada. Logo em seguida, o catálogo das HQs nos mostra melhor o Karloff, mas ele aparece bem rápido no primeiro filme também, tá? Esse kaiju atacou Vancouver e tinha um design completamente diferente do Trespasser. O Karloff era muito mais magro e focava na velocidade. A cabeça dele era fina e comprida, parecendo um monstro de Frankenstein, mas o azar dele foi ser o kaiju escolhido para testar o primeiro Jäger 100% funcional da história, o Brawler Yukon. O robô interceptou a besta na neve, quebrou a mandíbula dele e cravou mísseis no peito do monstro, provando que o projeto Jäger funcionava. Para fechar a primeira geração experimental do antiverso, temos o bizarro Caesar. Ele foi o quarto monstro da história a atacar a Terra. Ele tinha membranas de pele esticadas nos braços que lembravam asas de morcego, e a cabeça dele possuía uma bioluminescência também. Ele não precisava apenas morder, cara, ele desorientava os humanos com luz e destruía estruturas com a força da água empurrada pelas membranas. Isso é interessante porque mostra que os alienígenas já estavam testando táticas de intimidação no design das criaturas. Quando a humanidade começou a bater de volta com os robôs Mark I, os precursores alienígenas perceberam que precisavam aumentar o peso. Assim nasceu a categoria 2. Kaijus com maior densidade óssea e estratégias muito mais agressivas. O primeiro nome de peso aqui é o Hardship. Ele foi uma evolução direta do formato do Trespasser. A cabeça dele tinha uma lâmina ainda mais afiada e musculatura extra no pescoço, mas ele não durou muito, cara, porque cruzou o caminho do robô americano Romeo Blue. O Jäger simplesmente pegou o canhão Gatling dele e encheu a besta de buracos antes que a lâmina fizesse um estrago real. Depois nós temos o kaiju que traumatizou toda uma geração, o Onibaba. Esse monstro parecia um caranguejo gigante com 4 patas de foice e templos de osso ao redor dos olhos. Ele invadiu Tóquio em 2015 e a parte que dava mais medo dele não estava no tamanho, mas na blindagem que ele tinha. O exoesqueleto do Onibaba era quase impenetrável por armas curtas, e inclusive foi essa coisa que perseguiu a jovem Mako Mori pelas suas enxamas do Japão, matando a família dela, até o Marechal Staker Pentecoste destruir a criatura usando os morteiros do Coyote Tango. Ainda na categoria 2, o catálogo dos quadrinhos nos apresenta uma atrocidade chamada Kaisef, também conhecido pelos fãs como Meathead. Ele era um brutamontes atarracado e corcunda com chifres curvados para frente. A tática dele era bem simples, tá? Ele descia a cabeça e avançava como um trator de carga, destruindo quarteirões inteiros só na caminhada. O problema é que a fenda soltou ele direto no caminho do Rhizome Brave chinês, que congelou os chifres da fera com nitrogênio líquido e espancou o monstro até ser finalizado no gelo. E aqui a gente entra na lore mais densa e desconhecida da franquia. Ainda dentro da categoria 2, aqui é a fase que eu chamo de experimentação dos corpos dos kaijus, que foi quando os precursores começaram a fazer experimentos com o número de membros das criaturas. A série animada The Black da Netflix joga na nossa cara a anomalia do Boy, ou Kaiju Boy. Um precursor renegado ou falho criou o que parecia ser um menino artificial humanoide, mas essa criança era uma arma disfarçada, cara. Quando provocado, o menino engoliu oxigênio e assumiu uma forma monstruosa e compacta de um kaiju com pele azul e espinhos de energia. Pensa nisso, cara, um parasita categoria 2 em formato de criança, perfeito para espionagem e infiltração no território humano de uma Austrália destruída. Enganava qualquer um com facilidade, né? E saindo do deserto e voltando para as águas nas HQs, o
Antiverso nos mandou duas abominações criadas para burlar o combate corpo a corpo dos robôs. O primeiro foi o Itaki, um kaiju extremamente ágil e perigoso que rompeu as regras anatômicas, aparecendo não com 2, mas com 6 braços funcionais, tá, cara? O pessoal realmente não economizou nos braços. A ideia era imobilizar o robô enquanto rasgava as placas vitais, mas ele teve um encontro com o Tacit Ronin. O Jäger japonês sacou as espadas curtas e fatiou os 6 braços do bicho antes que ele pudesse agarrar a cabine. Vendo que o Itaki não tinha conseguido pela falha de defesa, os alienígenas mandaram o Ragnarok. Ele também tinha 6 braços e era de categoria 2, mas diferente do Itaki, o Ragnarok era absurdamente blindado. A humanidade precisou do esforço duplo e quase suicida dos Jägers para poder abrir brecha na carapaça de uma fera que balançava meia dúzia de garras ao mesmo tempo, cara. Foi aqui que os monstros entenderam o que havia dentro dos Jägers e começaram a caçar as cabeças dos pilotos ativamente. Estamos falando, mano, da categoria 3. O garoto propaganda é o Knifehead. O monstro com aquela cabeça de faca hidrodinâmica foi o primeiro a usar uma estratégia mais psicológica. Ele apanhou pro Gypsy Danger no Alasca, né, desacelerou os próprios batimentos cardíacos, anulou a assinatura térmica no mar gelado e se fingiu de morto. Quando os humanos baixaram a guarda e foram comemorar, o Knifehead saiu das costas do robô, rasgou o braço da máquina e perfurou o capacete, matando o irmão do Rayleigh Beckett e provando que a humanidade estava lutando contra kaijus pensantes. Nessa mesma geração a gente esbarra no Yamarashi. Mesmo praticamente não aparecendo no filme, a lore e quadrinhos dele é genial, cara. O sangue dele era um ácido tão fedorento e tóxico que derretia docas inteiras. Ele invadiu Long Beach, mas o Gypsy Danger original, tá? Conseguiu estrangular e bater na fera até a morte, usando guindastes da própria cidade. E o detalhe mais legal é que o corpo do Yamarashi chamou tanta atenção da comunidade científica que aquele cientista maluco, o Dr. Newton Geisler, fez uma tatuagem colorida do corpo desse bicho no braço. E outro kaiju é o Insurrector. Esse gigante encoraçado e cheio de calombos de queratina invadiu a costa da Califórnia e aniquilou Santa Mônica por completo. E cara, a importância desse monstro é essencial para a linha do tempo do segundo filme. O Insurrector foi o exato kaiju que pisoteou a cidade e esmagou a família inteira da jovem Amara Namani, a garota que construiria o Scrapper no Ferro Velho e se tornaria parceira do John Borrega anos depois. O monstro morreu, mas gerou a raiva necessária para formar um novo piloto. E pra gente fechar a geração do nível 3, a série animada joga no meio do deserto australiano. Os Actiquil caçavam como uma matilha, cara. Eles eram menores, mais fracos fisicamente, mas atiravam uma saraivada de espinhos cheios de ácido corrosivo pelas costas. Eles funcionavam como uma artilharia do Antiverso, desgastando o inimigo de longe, antes do abate final. Inclusive, cara, já comenta aqui embaixo qual kaiju você achou mais diferentão até agora, independente da categoria, tá? E me fala também se você já conhecia todos esses que a gente citou aqui. Cara, se a categoria 3 começou a caçar robô, a categoria 4 nasceu com um único objetivo: destruir a esperança da humanidade. Esses são os verdadeiros pesos pesados, cara. Kaijus com especializações que exigiam estratégias perfeitas para serem derrotados. O primeiro a provar isso foi o Mutavor. A humanidade estava tão confiante que construiu um muro anti-kaiju, uma parede enorme de concreto e aço ao redor da costa da Austrália. O Mutavor, com uma cabeça que parecia meio que um machado invertido, simplesmente ignorou a engenharia humana. Ele arrebentou um muro de Sydney como se fosse feito de papelão em menos de 1 hora. Ele só foi parado porque o Striker Eureka foi acionado, disparando mísseis no peito dele e provando que paredes não param o apocalipse, mas os mísseis conseguem. Só que o auge da inteligência alienígena aconteceu no famoso evento duplo de Hong Kong. O primeiro kaiju lançado foi o Letterback. Ele parecia um gorila, mas a real arma dele era um órgão que ele tinha nas costas, capaz de disparar um pulso eletromagnético. Ele destruiu o Cherno Alpha na força mesmo e paralisou os circuitos digitais do Striker Eureka num piscar de olhos, desligando assim o melhor robô do mundo. Só o Gypsy Danger, que era analógico e movido a um reator nuclear, conseguiu lutar e finalizar ele. E fazendo dupla com ele, nós tínhamos a Otashi. Ela tinha uma cauda com garras, uma bolsa na garganta que cuspia um ácido altamente corrosivo, que foi inclusive o que derreteu o Cherno Alpha. E o pior de tudo, tá, cara? As asas escondidas. Ela destruiu o Crimson Typhon, decepando a cabine com o rabo, e mais tarde agarrou o Gypsy Danger, abriu as asas e levantou o voo até o limite da estratosfera. Ela só realmente não ganhou a guerra porque o Gypsy sacou a espada de corrente e fatiou o bicho ao meio acima das nuvens. E pra piorar, tá, cara, a Otashi ainda tava grávida, gerando aquele bebê kaiju estranhaço que engoliu o
Hannibal Shaw no meio da rua. Ainda dentro da categoria 4, o final do primeiro filme mostra pra gente dois kaijus criados apenas para defender o portal no fundo do Oceano Pacífico. O primeiro era o Raiju, um monstro que lembrava uma mistura de crocodilo com iguana. Ele era o nadador mais rápido da fenda, possuía uma blindagem no corpo e uma cabeça falsa para poder enganar os Jaegers. O Gypsy Danger precisou usar aquela espada dele para cortar a besta no meio debaixo da água. Ao lado dele nadava o Scanner, um brutamontes que reciclou o código genético do Knifehead, mas com um diferencial, né, cara? Ele tinha 4 braços gigantescos, né, e musculosos, e chifres frontais que agiam como arietes contra a carcaça metálica dos Jaegers. Avançando para o segundo filme, o Uprising, a categoria 4 volta com designs baseados em insetos e répteis. Tivemos o Hakuja, que é um monstro escavador com um corpo que lembrava meio que um louva-a-Deus misturado com jacaré. Ele não atacava da frente, tá, cara? Ele mergulhava no asfalto e na terra, destruindo os alicerces da cidade para poder desequilibrar os robôs. Fazendo dupla com ele, a gente vê o Shirketorn, que agia como um franco atirador no antiverso. Ele era um kaiju bípede, carregado de espinhos bioluminescentes nas caudas, atirando essas estacas cortantes de longe e cravando na armadura dos robôs à distância. Mas o monstro mais cruel e persistente dessa categoria não tá no filme, cara, tá na animação da Netflix. O Copperhead foi um kaiju de categoria 4 solto no deserto australiano. Ele era um predador de rastreio incansável, cara. O nível de tensão dele na série é doentio, porque ele não tava lutando contra exércitos, ele passou a temporada perseguindo adolescentes em um robô de treinamento. Ele apanhou, cara, ele foi eletrocutado, perdeu pedaços e mesmo assim ele continuava levantando. Passando da linha do desespero, nós entramos na categoria 5. São feras tão pesadas, cara, e perigosas que a humanidade demorou anos para sequer registrar a primeira resistência delas. O grande imperador da Primeira Guerra foi o Slater. Esse bicho ele coroou a categoria 5 no fundo do mar. Ele tinha um crânio em formato de tubarão martelo, níveis tóxicos de sangue azul capazes de envenenar o mar instantaneamente. E o pior de tudo, cara, 3 caudas pontiagudas independentes que chicoteavam e estripavam a lataria do robô simultaneamente. A resistência dessa besta era tão absurda que o Striker Eureka detonou uma bomba atômica a poucos metros de distância dele, né? E o Slater sobreviveu com o peito carbonizado e continuou lutando, cara, até o Gypsy Danger conseguir queimar ele usando o reator nuclear que ele tinha no peito. Em Uprising, a categoria 5 ressurge com o Raijin. Esse kaiju tinha um cérebro escondido por uma placa facial bizarra que abria e fechava. A grande sacada do Raijin era a absorção de energia cinética. Quanto mais soco e tiro ele tomava dos robôs, mais o corpo dele absorvia o impacto. Depois ele conseguia devolver toda essa energia acumulada em forma de explosões corporais violentas, transformando em um tipo de contra-ataque instantâneo. E a série animada também presenteou a gente com o Freak Crawler. Mano, ele parecia meio que uma centopeia monstruosa e com um detalhe bem diferente, tá, de outros kaijus. Ele tinha 2 cabeças independentes. Mas eu vou ser sincero com você, tá? Se você achava que a categoria 5 era o fim do mundo, os roteiristas expandiram a escala Serizawa e simplesmente quebraram ela no meio. Na animação, fomos apresentados a uma abominação classificada oficialmente como categoria 6. Esse monstro, mano, ele foi o auge. Ele não precisava de estratégias mirabolantes ou venenos. O Brasher era uma parede maciça de músculos deformados com uma força incalculável. Ele foi projetado não para lutar, mas para poder aniquilar ecossistemas inteiros e esmagar qualquer resistência humana no continente australiano na força. E furando todos os limites numéricos da escala de tão nojento e trapaceiro, cara, temos a classe única, o Mega Kaiju do segundo filme. Presta atenção, cara, que essa besta ela não foi gerada naturalmente no antiverso. Aqueles pequenos robôs parasitas hexapods, eles conseguiram fundir os corpos feridos do Hakuja, o Shirketorn e o Raijin em uma única massa de carne. O Mega Kaiju tinha o tamanho de uma montanha, possuía dezenas de patas, 3 cérebros conectados, espinhos e placas ósseas fundidas, tornando-se imune a qualquer ataque convencional de toda a frota de Jaegers. O único jeito de conseguir apagar essa coisa foi transformar o Gypsy Danger num cometa e jogar o robô da atmosfera do planeta direto nas costas da criatura. Mano, agora a gente vai falar também das incógnitas de Pacific Rim. A gente não sabe a categoria exatamente, mas vale a pena a gente falar deles. Pra começar, eu vou citar os Reapers, também classificados como Micro Kaijus. E aqui a própria franquia cometeu um erro e deu o mesmo nome para as 2 criaturas diferentes. Em tese, é como se fossem 2 subespécies, sabe? No segundo filme, em Uprising, os Reapers têm um visual de inseto, como carrapatos hexapodes gigantes. Foram eles que rastejaram nas costas feridas do Hakuja, o Shirketorn e o Raijin e usaram a própria biologia
tecnologia para poder costurar e fundir a carne dos três, criando o Mega Kaiju. Já na série animada The Black, os Reapers são outra coisa, conhecidos nos manuais oficiais de bastidores como Kaiju Dogs ou Cães Kaiju. Eles se parecem com cachorros grandes e totalmente cegos. Eles andam em matilhas pelo deserto australiano, farejando carne humana e estraçalhando qualquer sobrevivente. O segundo é um dos arcos mais tristes e pesados de toda a franquia, o Apex. Na série animada, cara, a gente consegue descobrir que ele é um híbrido. Os alienígenas pegaram a carcaça de um drone Jäger caído, arrancaram os fios e costuraram o cérebro e a carne de um kaiju ali dentro, mas o feitiço acabou virando contra o feiticeiro. Essa mistura de robótica com DNA tóxico desenvolveu uma mente autônoma, traumatizada e renegada. O Apex não servia nem aos humanos nem aos precursores. Ele vagava pelo deserto, caçando seus próprios irmãos alienígenas, agindo como um anti-herói. Já deixa o like e segue o canal, e inclusive comenta aqui embaixo se eu deixei algum kaiju de fora, beleza? Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!